causa de Jesus que ela não quer parar. É por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer continuar falando com o seu coração e meu coração essa noite. Fique de pé. Nós vamos convidar aqui o pastor Adilson. Pastor Adilson, alguém pode estar dizendo, mas no folder lá, que passou no zap da igreja, não era o pastor Adilson não, mas ele vai explicar, ele vai falar. Mas aprove Deus, irmãos, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Os homens fazem planos, mas a confirmação vem de Deus. Nós gostaríamos muito que a pastora estivesse aqui neste dia conosco, porque era ela. Mas, por problema de voz, rouquidão, está se recuperando para estar aqui conosco. Mas aprove a Deus trazer o pastor Adilson. E nós vamos orar. Porque Deus quer falar com você e quer falar comigo na palavra. Amém. Nós te louvamos, Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. É por causa do Senhor que nós vivemos em comunhão. É por causa do Senhor que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. É por causa do Senhor que nós continuamos a louvar juntos. Porque não teria sentido nós estarmos aqui se não fosse o Senhor. Pai, recebe a honra, recebe a glória, o louvor e a exaltação do teu povo que te adora nesta noite. Mas nós queremos também, Senhor, sairmos daqui edificados pela tua palavra, alimentados pela tua palavra. E nesta noite aprove o Senhor trazer o pastor Adilson. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor visites a tua filha, a tua serva, a pastora Liliane agora, onde ela se encontra, Pai. Levando cura, restauração para a sua voz. A tua serva, ela tem sido usada por Deus para pregar a palavra. E a voz, Senhor, é o instrumento que ela tem para pregar o Evangelho. Restaura, Senhor. Ó Deus, e a todos aqueles que estão nesta noite precisando do Jeová Rafa, o Deus que cura, que sejam visitados agora no nome de Jesus, onde quer que essas pessoas estejam. Fala ao nosso coração, Senhor, através do teu servo. É o que nós pedimos e oramos, e já te agradecemos, gratos, nós já te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. A graça e a paz, queridos. Amém. Bom estar aqui. Bom estar na casa de Deus. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Assim como nossa irmã Alessandra já falara, não seria eu hoje a estar ministrando nessa noite. Seria a pastora Liliane. Mas desde quinta-feira que ela vem com uma garganta muito doendo, rouca, ela ainda conseguiu atender uma igreja na sexta, por muito custo, e até hoje 16 horas ela ainda tentava gargarejar, fazer algumas coisas, alguns métodos, para ver se conseguia estar aqui, para estar ministrando, para estar pregando, mas ela viu que não ia ter condições, entrou em contato com a nossa irmã Alessandra, mas aprove ao Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade. Quem não pode faltar é o Mestre, e Ele já está aqui. A Bíblia diz: aonde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele está presente em meio das orações, em meio dos louvores, em meio da palavra. Eu creio que se o culto terminasse nessa noite, através dos louvores, através da palavra, se você está ligado, você já saía alimentado. O último hino falou: foi por causa dele que eu não desisti. Nos remete à cruz, nos remete ao seu sacrifício.
Então, em nome de Jesus, saia daqui fortalecido, saia daqui firmado em Deus. Eu não sei como você adentrou nessa noite, mas eu já quero profetizar na tua vida, que você sairá daqui fortalecido, firme em Deus. Eu não sei, talvez dizendo, pastor, você não sabe o que eu estou passando, talvez eu não sei, nem posso fazer muita coisa, mas aquele a quem você confia, Ele pode fazer todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero parabenizar a igreja, que tem sido muitos trabalhos, né? O pastor estava na missão, os mensageiros de Cristo, que trabalho lindo, né? Quando a Alessandra falava, há 34 anos eu estava na mensageira hoje, uma bênção de Deus. Que Deus abençoe ricamente a cada projeto, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja estendida, cada projeto, em cada líder, em cada coordenador, dando direção em nome de Jesus. Você me ouve bem? Diga amém. Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Samuel, o primeiro livro do profeta, juiz, sacerdote Samuel. Vamos com um tema, é tempo de colheita, e eu creio que colhemos fruto através da nossa oração. É quando falamos com Deus que esperamos a colheita, é aquilo que plantamos em oração, com lágrimas, que o Senhor nos responde com a nossa colheita. Amém? Se você achou, você vai até o capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Você achou, você diz amém. Quem não achou, diga me aguarde. Então todos acharam, vamos ler. A minha tradução diz assim, a partir do verso 1. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag, e a queimaram-a com fogo, e havia levado cativa as mulheres que nela estavam, e eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequenas, mas a tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainou, a Jezerita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amieleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Até aí. O texto ora lido, o qual mencionamos até o verso 8, vai nos mostrar um Davi que está passando por uma luta, um problema muito sério. Se não me falha a memória, desde o verso 20 a 21, Davi está fugindo da inveja do rei Saul, e passa por muita luta, porque Saul se enfurece,
porque ele é rejeitado por Deus por desobediência. E Deus começa a usar a Davi de uma forma tão grandiosa, mas em tudo o Davi honrava Saul. Mas Saul já está sem visão, Saul já está perdido. E quando Davi começa a matar os seus 10 milhares e o povo começa a cantar, vê disso alegrar Saul, porque tem um guerreiro forte do seu lado, ele começa a se enfurecer, a permitir que a inveja tome o seu coração. A luz de Davi começou a incomodar a Saul, a ponto de ele começar a tramar a sua morte. A Bíblia diz que quando Saul ficava possesso de um espírito maligno, a Bíblia vai dizer que Davi tocava e o espírito maligno saía. Mesmo assim, Saul decide tirar a vida de Davi. E a Bíblia vai nos dizer que Davi disse: eu não tocarei no ungido que o Senhor escolheu, não mexerei na autoridade, não mexerei na unção dele, por mais que eu esteja certo. E Davi decide fugir. A Bíblia vai dizer que isso leva muito tempo, isso é praticamente uns 12 anos, Davi fugindo de um lugar para outro. A Bíblia diz que chega um certo momento que ele vai parar na caverna de Adulão. Imagino angustiado, e diz que 400 homens vai se reunir com Davi. Um homem que está fugindo, um homem que está amargurado, um homem que não tem para onde ir. Mas diz que os homens em aperto, diz que os homens angustiados de espírito, diz que homens endividados são esses que vão se juntar com Davi. Deixa eu te dar um recado logo nessa noite. Muitas das vezes, e eu e você nos achamos que estamos lá embaixo, que talvez vamos desistir, talvez que Deus nos esqueceu, mas tem alguém que ainda te vê como referencial. Talvez a luta está apertando, você diz: dá vontade, me permita chutar o pau da barraca, mas tem alguém que se espelha em você. Porque aqueles 400 homens tinham tudo para seguir, era Saul. É um homem de veste real, é um homem que está no reinado, mas tinha um que estava fugindo, mas era portador da unção, da graça, do poder de Deus. O que faz a diferença, porque muitas das vezes você tem muita coisa, mas não tem paz, não tem alegria, não consegue dormir. E aqueles homens, mesmo em aperto, mesmo em dificuldade, disse: eu vou me juntar a ele dentro de uma caverna. E Davi disse: vem. Eu consigo ver um Davi fugindo para montes, para ali, para aqui, algumas pessoas entregando ele. Diz que chega uma certa vez que entregam ele, Davi vai de um lado de um monte, Saul do outro. E a Bíblia vai dizer: quando Saul consegue cercar, que aonde não tem para Davi, a Bíblia diz que chega um mensageiro de Saul e diz: volta depressa, que os filisteus estão invadindo a cidade. Livramento de Deus. Tem momento que achamos que não tem mais jeito, mas Deus não chega nem adiantado nem atrasado. Não tem prova que às vezes não podemos suportar, sem antes o Senhor não nos der o escape. O Senhor providencia um meio para livrar Davi. E se passa anos, e diz que Davi é como se estivesse dizendo assim: eu já estou cansado. E o texto vai dizer, se não me falha a memória, no capítulo 27, que Davi coloca no seu coração e vai dizer: eu vou descer a Gate, ao rei Ax, porque certamente se ele me aceitar, com outras palavras, Saul não vai me procurar lá, e terei paz
e certamente com o tempo ele vai esquecer de mim. E ele desce a cidade de Gade. Essa cidade que no capítulo 21, Davi, quando está fugindo de Saul, que ele chega na porta da cidade, os servos de Quis vai ver ele e vai dizer: não é esse Davi que as mulheres contam que ele mata 10 milhares, e ele teme com esse relato e diz: o rei vai me matar, e se faz de maluco. Não sei se você já leu esse texto que faz as babas descer, e o rei diz: vocês me trazem um louco, não está vendo que esse homem está louco? E Davi sai pela tangente e vai embora. Mas nesse momento aqui, Davi está não sabe para onde ir, as coisas estão apertadas, que ele coloca no coração e desce para Gade. Já tinha feito algumas guerras durante esses anos, e ele pergunta se eu achei graça aos seus olhos com o rei de Quis. Me aceita, me dá uma terrinha, um lugar para eu ficar. Não me aceite aqui na cidade real não, quem sou eu? E o rei decide dar a ele Ziclag. E ele faz uma aliança com esse rei. E ele vai com seus homens, suas mulheres, seus filhos, seus pertences, toma Ziclag e começa a habitar ali. A Bíblia vai dizer que Davi começa a fazer guerra com todos os povos, do sul, do oeste, do leste, e ele começa a vencer. Chega um ponto que Axel chama ele: e hoje foi contra quem? Ele diz: foi contra o sul, contra o leste. Isso começa a engrandecer, isso é bom, tapinha nos ombros. Davi faz uma aliança, e a Bíblia vai dizer que ele fica morando ali mais ou menos 1 ano e 4 meses. E quando Davi faz essa aliança, queridos, Davi é convidado, depois de um certo tempo, comece a prestar atenção, a guerrear uma guerra contra o povo de Israel. Ax chama ele e diz: eu não tenho achado erro nenhum em você, e te coloquei como guarda da minha cabeça. É como se dissesse: você vai guardar as minhas costas, eu confio em você. Outrora um homem que Davi lutava sempre, que matou Golias, que é o povo inimigo de Israel. Hoje Davi fez uma aliança, permita eu te falar, que ele começa a escurecer, não enxergar, que hoje ele vai lutar contra o seu povo, com a favor do seu inimigo. Ele estava guerreando algumas guerras, mas era com outros inimigos. Mas agora ele chama: vamos fender, vamos destruir Israel. Como dissesse, vamos destruir a cidade santa. E ele disse: eu estou aí. Outras palavras, eu vou pegar meus melhores guerreiros, ou todos os meus guerreiros, e vamos lutar. E vamos descer. Davi começa e vai. Quando chega lá, que eles estão acampados, eu imagino Davi, homem guerreiro, homem sanguinário. Diz que alguns príncipes chamam Ax e diz: quem é esse não hebreu que lutava do lado de Saul? Que as mulheres tinham canções que ele mata 10 milhares. Não está vendo que quando chegar lá, ele vai se virar contra a gente, vai pegar a gente e vai nos matar? E o rei começa a argumentar, dizendo: ele tem muito tempo com a gente, eu não tenho achado nada em erro nele. Mas os príncipes continuam batendo na tecla. E o rei, para não aborrecer os príncipes, disse: Davi, você tem que voltar. Davi vai argumentar, Davi fica triste. Pelo texto você vê ele argumentando o que eu fiz. Ele diz: amanhã de madrugada você volta. E o texto ora que lemos agora, no capítulo 30, ao final dessa história, quando ele volta com seus homens e chega à sua cidade. Ele volta triste porque não lutou contra a cidade. Mas quando ele chega na sua cidade, ele vai encontrar uma cidade queimada, uma cidade destruída.
As suas mulheres já não estão mais lá. As suas riquezas, que são os seus despojos, já não estão mais lá. Os seus filhos já não estão mais lá. A primeira coisa que eu percebo é que Davi, quando sai para ir à guerra, independente que ele estivesse indo à guerra contra um inimigo e não fosse Israel, ele leva todos os seus homens. Ele deixa a sua casa desprotegida. Assim como Saul foi pegar ele, que alguém teve que avisar, volta, senão os inimigos vão entrar, Davi cometeu o mesmo erro. Permita fazer algumas perguntas e não me queira mal. Quem tem cuidado da tua casa? Já se falaram nessa noite aqui, de às vezes trabalhar muito, sair muito, e às vezes eu não tenho um tempo, irmã Alessandra, de ver como a Ágata está crescendo. Permita dar exemplo de mim para não estar te ofendendo. Davi leva todo o seu guerreiro, a casa fica desprotegida. O inimigo entra e faz o que quer. Eu lembro que eu preguei uma mensagem que o tema era tira o direito do homem ser. Eu não fiz apologia a você não buscar uma vida melhor, mas temos que ter o equilíbrio, porque muitas vezes queremos tanto que esquecemos de ser pai, esquecemos de ser um marido, esquecemos de ser o sacerdote, um homem de Deus dentro da nossa casa, de ser, você ser uma mulher de Deus, uma mãe, uma esposa, e a casa fica desprotegida. E Davi sai, quando volta, está tudo destruído. Eles começam a chorar e a gritar. Permita-lhe mostrar um texto que vai tocar em mim e em você nesta hora. A primeira coisa que Davi faz, a Bíblia vai dizer que ele se animou no Senhor. Em meio à destruição, em meio à perda. Deixa eu te dar um recado, eu não sei como você entrou, como está a tua casa, como está a tua vida, mas eu quero te levar uma palavra profética. Se anima nessa noite no Senhor, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Davi viu tudo queimado. Suas mulheres já não estavam mais lá. Seus filhos não estavam mais lá. As suas riquezas não tinham levado. Mas disse que ele se animou no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Depois leia a Bíblia. Esse texto em casa. Do capítulo 27, que ele faz aliança com Ax, ao 29, você não vê Davi mais orar nem consultar ao Senhor. Anteriormente, qualquer guerra que Davi fazia, primeiro ele consultava, vem Saul, Senhor, eu vou contra ele, eu vou para onde? Depois que ele faz uma aliança, sem a direção de Deus, ele começa a andar com seus próprios caminhos. Não é porque às vezes as coisas estão dando certo que Deus está nesse negócio, não. Não é porque ele ganhava no leste e no oeste, que às vezes é Deus que está dizendo, eu estou aí. E precisou acontecer algumas coisas dentro da família do reino de Davi, para que ele entendesse que tinha que voltar a orar e a se humilhar diante de Deus. Ele vai consultar ao Senhor, porque o inimigo ele age com estratégia, queridos. Quando ele entrou ali em Ziclag, na cidade, e me permita fazer uma comparação, que Ziclag é a minha casa, e se você me permitir, a sua casa. Ele tem estratégia para mexer, para desestruturar. Quando ele leva os despojos, ele está mexendo nas nossas finanças. Que casa fica bem organizada, que casa tem paz? Essas coisas estão tudo desorganizado financeiramente. Se falta talvez o que comer,
Se a Embasa talvez e a Coelba está cortando aquilo que é necessário, se não temos nem como dar um passeio, mas eu preciso também te dar um recado que muitas das vezes esse inimigo não é nem a Imeleque, somos nós por falta de controle. Eu já vi pessoas, irmãs, Sandra, botar a mão no cartão e orar, está repreendido. Cartão não tem nenhum demônio não, irmãos. É uma forma até que facilita quando a gente está sem o dinheiro, irmãos, e facilita para que a gente compre uma coisa que não tem aquele, que é alto, que é um valor alto, e parcele. Às vezes é eu e você que não temos controle, que ganhamos X e queremos comprar Y. E o inimigo vai mexer no despojo para nos desestruturar. E ele leva todos os despojos. Quantas casas, quantas famílias começa a ter intriga entre casais por causa disso. Outra estratégia que ele mexe, eu vou tirar, leva as mulheres. Eu vou separar os casais, o homem da mulher. Quantos casais moram dentro da mesma casa, estão separados de corpos? Quantos casais moram na mesma casa, quase não se fala, não tem uma comunhão, um amor? Quantos casais, isso é estratégia do inimigo para nos destruir, ferir a base da sociedade, que é a família. Família destruída é uma sociedade destruída. O testemunho da irmã Alessandra falando da missionária da criança de 12 anos. O que é que você vê? Você vê uma família sem base destruída. E o inimigo vai mexer, vai tirar. Não tem mais prazer um para com o outro. Não tem mais comunicação. Ah, pastor, mas ouve isso, ouve aquilo. Meu Deus é um Deus que restaura. Meu Deus é um Deus que renova. Quando Davi entendeu isso e disse: eu vou voltar a ter uma intimidade, a consultar a Ele. Porque antes eu estava indo para a guerra assim, mas eu entendi que eu perdi essa comunhão. É muito fácil no casamento dizer quem está errado é Arebê. Vamos voltar a orar. Vamos voltar, queridos, a clamar pela sua família, a pagar um preço. E ele tem estratégias. Quantas pessoas feridas. Ele fere a cidade, ele queima. Quantas pessoas com a alma amargurada. Quantas pessoas que ouviram coisas de quem não deveria ouvir. E está lá dentro. Eu sempre costumo dizer que muitas das vezes quem sofre mais com ofensa é quem foi ofendido do que o ofensor. Como assim, pastor? Porque às vezes quem ofendeu até entende, pede perdão, diz: meu Deus, errei. Mas às vezes quem é ofendido, às vezes não tem força para liberar um perdão e vai sofrendo mais duas vezes porque foi ofendido e não consegue liberar e sofre com isso. E fica preso a isso. E vai morrendo aos poucos. Mas meu Senhor, nessa noite quer visitar a tua alma. Quer visitar a tua casa através da tua vida. Ele tem estratégia, ele pegou, levou os filhos. Quem é pai e mãe sabe. Quer ver minha esposa toda melancólica, aquela mulher grande pregando e pressa. É a Agatha Gripar. Um dia ela vai ter a oportunidade de dar o testemunho dela de gravidez e pós-gravidez.
Foi 9 meses, os médicos dizendo não vai ter olho, vai nascer sem perna. Você vai ter oportunidade. Então o trauma ficou. A dor ficou, mas Jesus curou. E a estratégia do inimigo é retirar os filhos. E quanto dos nossos não conseguimos mais trazer? Ensina no caminho que a criança deve andar. Me permita falar algumas coisas nessa noite. Eu quero que a Agatha ore, mas ela nunca me vê orando, irmã Alessandra. Eu quero que ela leia a Bíblia, ela nunca me vê lendo a Bíblia. Provérbios vai dizer no caminho, é diferente. O caminho eu digo que é, no caminho eu vou aqui, o caminho é esse. Se é para me alimentar de Bíblia, eu leio Bíblia, que ela veio lendo Bíblia, me alimentando, que faz bem e que me leva para perto de Deus. É ter uma vida diferente. Mas quem está educando nossos filhos é as redes sociais. O inimigo está usando de estratégia. Poucos lugares você vê hoje se sentar em uma mesa e um almoço em família que não tem um aparelho ligado. Se estamos sentados no sofá, um aparelho ali, outro aqui na rede social, porque eu estou respondendo, não é porque é sério, tem que responder, mas não existe mais comunhão. E o inimigo está entrando na nossa casa, porque estamos deixando desprotegida. Não temos muito tempo para isso. E o Senhor me trouxe nessa noite para falar comigo e com você, para que possamos restaurar nossa comunhão, como Davi restaurou, e voltou a consultar ao Senhor, e disse: Senhor, se eu for contra eles, o Senhor me dá vitória. Deixa eu te dizer um recado. O Senhor está dizendo: volta à comunhão como era antes, volta ao primeiro amor em oração, vela a tua família em oração. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade que querem destruir nossa casa. Precisamos orar, precisamos consultar ao Senhor e dizer: Deus, a minha casa está se ruína, talvez os meus filhos estão perdidos, e dizer, ter coragem de dizer: foi eu que deixei desprotegido. Mas eu me humilho, faço como Davi, chora na presença dele, e dizendo: resgata, Jesus, restaura o meu casamento, torna a trazer, dá prazer, renova, tira a frieza. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. O inimigo trouxe uma outra estratégia, foi quebrar a comunhão ali. Você vê que são homens parceiros de Davi, mas quando ele vira as mulheres e os filhos, eles pensaram até em apedrejar. Me permita dizer uma coisa, que muitas das vezes só queremos apontar quem está errado. Glória a Deus que Davi caiu em si e disse: Abiatar, traz o éfode, porque eu preciso falar com o rei dos reis. Eu preciso falar com o Senhor. Tem coisa que você está batendo cabeça, querendo resolver do seu jeito, não vai dar certo. Se consagra a Ele, chama a atenção dEle, descansa um pouquinho essa cama às madrugadas. Volta aquela tempo de intimidade que não precisa nem botar relógio para despertar, porque o Espírito já diz: cessou o sono, é hora de orar. Digo, eu estava com tanto sono e cadê? Agora já foi, já sei, é hora de orar. E o Espírito já vai trazendo: meu filho, entre em guerra, porque eu quero fazer coisas novas.
hora o Senhor faz uma promessa, diz: olha, vai voltar tudo como era antes. As mulheres vão voltar, os filhos vão voltar, os despojos vão voltar, as coisas vão voltar a normal. Mas para voltar a normal tem que ter luta, tem que ter guerra, tem que sair da zona de conforto. Hoje eu estava à tarde assistindo um jogo do nada, eu nem sabia, eu me preparando, que a gente sempre fica. E do nada minha esposa estudando lá, eu tinha feito um chá de gengibre, tentando inventar alguma coisa para que ela ficasse boa. E me deu vontade de desliga a televisão, para de assistir o jogo, vai orar. Eu digo: Jesus, porque eu orei já de manhã, andei de madrugada, vai orar. Mas foi Jesus já me preparando, que eu vinha pregar à noite. E às vezes vamos ter que sair da zona de conforto. Não estou falando que é pecado, apologia, dizendo que se você assistir algo. Mas tem momento que, para vencer guerra, temos que abrir mão de algumas coisas, para nos aproximar de Deus. E Davi vai com aqueles 600 homens, e diz: vamos buscar as esposas, os filhos, vamos buscar os despojos. É como dissesse: nessa noite eu saio daqui e vou restaurar a minha casa. Nessa noite eu saio daqui e vou planejar a minha vida financeira. Nessa noite eu saio daqui e não vou desistir dos meus filhos. Nessa noite eu saio daqui, eu saio da zona de conforto, eu não vou desistir do meu casamento. Nessa noite eu saio daqui com a certeza da vitória, mas eu sei que eu tenho que levantar para lutar, eu sei que eu tenho que levantar para guerrear. E esses 600 homens vai com Davi. Deixa eu te dar um recado. E quando ele chega na beira do rio, com 600 homens, tem que atravessar para lutar, a botar os inimigos para correr. A Bíblia vai dizer que 200 dele cansa, desanima, não tem força para ir buscar, para ir lutar. Mas Davi vai dizer: fique aí, que nós vamos lá, e vamos lutar e vamos trazer. A Bíblia diz que Davi atravessa com os 400, guerreia, luta e traz. E quando chega, que volta com os despojos, com tudo, alguns vão se levantar, e você vai ver no capítulo 31 dizer que instituiu-se a lei do despojo por causa disso, que queria devolver as mulheres, queria devolver os filhos, mas que eles não tivessem parte no despojo. Mas eu quero profetizar nessa igreja, que tem uma igreja que se importa com o outro, uma igreja que ora um pelo outro, uma igreja que você possa dizer: eu estou cansado, talvez eu não vou conseguir sozinho, me dar a mão, ora comigo. Porque muitas das vezes a luta é difícil, queridos, muitas das vezes a peleja está apertada, e você sozinho não vai suportar. Tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de dizer assim: não vai ter mais jeito. É como se eles estivessem dizendo: eu estou desistindo da família, estou desistindo dos filhos, estou desistindo de tudo. Mas eles não tinham mais força. Mas tinha alguém que disse: eu vou lutar por você. Tem alguém que nessa madrugada, nessa noite, pode estar levantando e já tem orado pela tua família, pela tua casa e pela tua vida. Talvez é por isso que ainda você não desistiu. Saiba que a tua oração é importante, saiba que a tua intercessão é importante. Quantas vezes a gente está dormindo, de madrugada o Senhor nos levanta, tira o sono e nos lembra uma pessoa que às vezes você não está nem pensando, e diz: intercede, faz uma oração, mande um áudio para essa pessoa, depois você vê a resposta. Eu estava desse jeito, foi um combustível, foi resposta de Deus para a minha vida.
Eu quero dizer nessa noite que o Senhor está levantando homens e mulheres como Davi, disposto a lutar pela tua causa nessa noite, que vai interceder, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não desista da tua casa, não desista do teu casamento. Faz uma análise nessa noite, como você tem saído, como tem ficado a tua casa. O Senhor te levanta para se levantar hoje. O Senhor está dizendo: já dei em tuas mãos, eu vou restaurar o avivamento na tua casa, vou restaurar o teu ministério, restaurar os teus filhos. Mas é necessário, querido, que nos coloquemos na posição e façamos algumas coisas. Por isso que eu falei, colher frutos através da oração. Não estou dizendo que ninguém está orando, mas precisamos voltar a uma comunhão de oração, de ver os céus abertos, de ver resposta de Deus. Ainda que seja não, é resposta dele. Ainda que ele deu silêncio, é trabalhando em meu e seu favor na ansiedade. Ainda que venha um sim, mas precisamos ser direcionados por ele. Tomar cuidado, fazer uma análise. O que é que tem tirado o seu tempo? Que tipo de aliança foi que tu fez? No que é que tu está envolvido? Como Davi se envolveu em 2 capítulos, que você não vê mais Davi consultar. É como se dissesse: eu não vejo mais Davi orar, não vejo mais Davi jejuar. As coisas estão acontecendo. Não espera que aconteça como aconteceu em Ziclag. Uma situação como essa, para que eu e você atente. Determina hoje: eu volto à minha comunhão, eu volto à minha vida de oração. A minha casa é velada por oração, é coberta de oração. As minhas decisões é coberta de oração, de comunhão com o Senhor. Meus filhos são ensinados no caminho, porque eu sou um exemplo para que ele possa seguir. Em nome de Jesus, eu queria orar com você nessa noite. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. E sobre essa palavra, se você puder fechar os seus olhos, você pudesse refletir. E começasse a enxergar como o inimigo trabalha contra a nossa família, contra nossas vidas, com acusações. Fala com Deus como você está, como está o seu interior. Rasga o teu coração na presença dele nessa noite. Mas como Davi disse: eu chorei quando eu vi o estado de Ziclag. Como estão os seus filhos? Como estão os seus despojos, as suas posses? Como está a tua casa, o seu casamento? Como está a sua família? Como está a sua vida espiritual? Diz a Deus que você tem vontade. Eu não quero saber, nem me importa talvez o porquê não está como antes. Eu só quero te dizer que Ele está pronto a te ouvir. Eu só quero te dizer que Ele está pronto a te atender.
a te socorrer, a você colocar diante da mão dele e dizer: Senhor, me ajuda, entra com providência nessa área, Senhor, porque eu não suporto mais. Tem pessoas que parece que é ponto de dar um infarto, está abafada de tanta coisa. Fala com Deus agora e diz: Deus, vem me visitar aqui dentro, porque só o Senhor pode. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero clamar ao Senhor, meu Deus, e suplicar o teu nome em favor da sua igreja. Eu não conheço, meu Deus, a sua necessidade, mas o Senhor é aquele que conhece a todo antes que venha uma palavra aos seus lábios. E eu te peço, Deus, alcança os teus filhos na sua necessidade nesta hora. E assim como o Senhor respondeu a Davi, responde aos teus filhos. Restaura, meu Deus, os casamentos que estão destruídos. Renova, meu Senhor, a sua intimidade. Restaura essa casa. Meu Deus, restaura, meu Senhor, a vida financeira dos teus filhos, dá um equilíbrio. Joga por terra, meu Senhor, todo devorador, assolador que adentra. Dá sabedoria do alto aos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Vimos os mensageiros aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a criar os nossos filhos. Deus, são os futuros pastores, missionários, levitas de amanhã. E a herança do Senhor, isso é uma responsabilidade nossa. Mas quantas das vezes estamos sendo negligentes, porque estamos preocupados com tantas as coisas. Nos perdoa, Pai, nessa noite. E traz de volta aqueles que se perdeu, assim como o Senhor fez com o filho pródigo. Aonde tiver, Senhor, um filho nesta hora que se perdeu no caminho, que teu Espírito o visite nesse momento, que o Senhor livre do mal, meu Deus, que tua presença o visite, faça ele sentir saudade, em nome de Jesus. Todos aqueles, meu Deus, que estão com a mente turbada, com ideologias, com práticas diferentes dos teus princípios, nós repreendemos agora toda a confusão da mente. E te pedimos, meu Senhor, que o teu temor esteja estabelecido sobre a vida deles. Toma os casamentos nessa hora. Sela nesta hora, meu Pai. Eu te peço, Deus, tira todos os demônios que se levantou para trazer frieza, separação. Meu Deus, ainda que houve algumas situações, muitas vezes há remorso no nosso coração e não um verdadeiro perdão. Mas eu te peço nesta hora que o perdão do Senhor paire nesse coração. Visita a alma, o interior dos teus filhos e traz cura em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, pelos que podem estar como aqueles 200 homens, desejoso a resgatar a sua comunhão contigo, desejoso a resgatar, Senhor, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças, uma vida de paz, mas cansou, não acredita talvez mais que possa dar certo. Eu te peço, visita essas pessoas agora, com unção profética, e levanta eles, meu Senhor. Eu te peço sobre eles, o Senhor levante uma igreja de oração.
que possa estender a mão para esses, meu Deus, que estão cansados, para esses que não têm força para lutar mais pela sua casa, pela sua vida. Meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, desvia, se afasta, e muitas vezes somos os primeiros a julgar que não querem mais nada. Mas nessa noite eu te peço, Deus, levanta uma igreja, meu Deus, quebrantada e sensível, que possa estender a mão para aqueles que estão cansados e desanimados, e possa abraçar, comprar esta briga, e nenhum de nós possa nos perder. A nossa alegria, Senhor, é saber que a casa do nosso irmão está de pé. A tua palavra diz que quando Davi deixou a arca da casa de Obed-edom, por 3 meses as coisas mudaram. E eu quero profetizar, Senhor, porque quantas vezes somos servos de Deus, mas parece que a presença do Senhor não está na nossa casa. O que vemos é gritaria, é estresse, porque é falta das coisas, é enfermidades, é tanta maledicência. Mas eu quero profetizar que a tua presença inundará cada casa representada nessa noite, e onde a tua presença chega, o mal tem que sair. E eu clamo ao Senhor nesta hora, enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos, o Senhor visite, meu Senhor, a cada casa, ainda que foi dado brecha, mas nós oramos, nós fazemos como Davi nessa noite, consultamos ao Senhor. Até neste instante talvez estávamos tomando nossa decisão, mas agora decidimos orar ao Senhor e te pedimos: vai na nossa casa, vai, e traz a tua paz, nos prospera espiritualmente, nos prospera, Senhor, na nossa necessidade, nos prospera no nosso relacionamento, faz com que os cônjuges, meu Deus, a cada dia se amem, tira os embaraços, cura a alma nessa noite, protege os nossos filhos, meu Deus, em nome de Jesus, livra de todo mal. Profetizamos que nossas crianças serão, meu Deus, homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito Santo, e farão a diferença nessa geração. Visita os casamentos que estão a ponto, Senhor, de se divorciar. Faz o milagre, restaura, renova, em nome de Jesus, meu Senhor. Nos faz, Senhor, homens e mulheres de oração, meu Deus, que possamos ouvir a tua voz. Eu abençoo a tua igreja com toda sorte de bênção, bênção pela qual não acresce dor. Alcança a tua igreja nessa noite, visita com a tua paz, preenche o ser dos teus filhos, e que eles saiam nessa noite alimentados pelo Senhor, em nome e pela glória de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus falou conosco nesta noite de maneira tão especial. Eu queria somente perguntar se tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Cristo. Talvez tenha vindo hoje com esse desejo, ou de se reconciliar com Deus. Se tiver alguém, faça um sinal para nós orarmos. Mas eu quero também dizer aos irmãos
que na terça-feira nós vamos fazer uma vigília. Pastor começou hoje. Pastor Adilson começou a orar. Eu digo que foi uma prévia do que nós vamos ter aqui terça-feira. Terça-feira, às 22 horas, nós vamos começar uma vigília de oração. Quarta-feira é feriado, irmãos. Quarta-feira é feriado, é 12 de outubro, feriado. E nós vamos estar aqui com uma vigília, vamos começar às 22 horas. Nós vamos estar orando pelo aniversário da igreja, que começará no dia 27, numa quinta-feira. 27, 28, 29 e 30. 30, irmã, é a eleição. Você vai ter o dia inteiro para você votar. Vá cedo, porque no dia 2 de outubro, muitos ainda estavam votando no final da tarde. E não estavam aqui para celebrar conosco. E o culto foi uma bênção. Mas, vá cedo. Procure sua sessão cedo. Não fique por aí não, porque dia de domingo que tem eleição, não temos EBD. Nós não temos culto pela manhã, então aproveite, em nome de Jesus, faça valer o seu voto pela manhã e se prepare para estar aqui no dia 30 à noite, porque é o encerramento do aniversário da igreja. E nós vamos estar naquela noite com o pastor Jorge Mariano, pregando aqui na igreja. Mas eu quero convidar você para a vigília, para nós estarmos orando pelo aniversário, pelas famílias. Nós vamos estar aqui orando pelo Brasil. Nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração. E vamos ter também naquela noite testemunhos do que Deus está fazendo na vida dos irmãos aqui na igreja. Já temos 2 que vão ser contados aqui. Nós não acreditamos que vai ser transmitido. Então você, se ficar em casa, você não vai saber. Você vai perder a bênção, você que está em casa. Mas venha, eu quero convocar a igreja. Nós precisamos orar. Nós ouvimos nesta noite que Davi se fortaleceu no Senhor, em Deus, porque ele buscou a face do Senhor. Nós queremos colher, fazer uma grande colheita. E nós precisamos orar para pedir a Deus estratégias de como fazer, para fazer esta colheita. Precisamos frutificar, irmãos. O galho na videira que não produz, ele é arrancado e jogado no fogo. Mas aquele que está produzindo, limpa para que dê mais fruto. E nós queremos ser uma igreja frutífera. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que está preocupada com o próximo. Que Deus abençoe você, que nós tenhamos uma noite abençoada no nome de Jesus. Uma semana cheia de vitórias em Cristo, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe e até terça-feira, em nome de Jesus.